Dizem que o mineiro não perde o trem, mas perdeu. O meio de transporte de passageiros mais popular vive hoje o abandono. Depois de décadas abrindo fronteiras para o progresso, as ferrovias no estado não ocupam mais o papel de destaque de outros tempos. Tempos que deixaram saudade nos moradores de muitas cidades. No Planeta Minas de hoje você vai ver por que o trem faz parte da nossa história, além de estar profundamente associado à nossa cultura. Ida e volta, todos os dias para lá, para cá. Tudo isso ficou preso a um passado. Muita história foi deixada para trás em mais de um século de viagens. Muita gente partiu, muita gente chegou. Para quem ficou, restam lembranças e a insistência de não deixar que um pedaço do passado se perca para sempre no caminho do futuro. A Pacata Tumiritinga está na rota do trem em Vitória, Minas. Lá encontramos Dora. Ela trabalha na prefeitura. A cidade tem 6.000 habitantes e uma receita para ganhar algum dinheiro. Aqui tem uma do marido Cera, que ela faz doce há muitos anos, muitos anos. Aí um foi pegando a receita dela, foi fazendo, foi passando para outros, foi passando para outros. E nisso começou a venda de doce na linha. O trem chega à estação 12h15 e movimenta a cidade. Dora e dezenas de outras doceiras esperam todos os dias pela parada do trem. A atividade informal se tornou fonte de renda para a maioria das famílias da cidade. E elas têm que correr. Em Tumiritinga são apenas 2 minutos para embarque e desembarque de passageiros. Tempo que precisa ser suficiente para vender a produção. Uma corrida que nem sempre é recompensada. A gente tem que ser rápido demais, senão a gente não vende. Eu consegui vender um. Vendi na estação, porque no trem a gente não vendeu. Dona Preta, uma das doceiras mais antigas da cidade, teve mais sorte. Acho que deve ter uns 25 ou 30 reais aqui. Tem vezes que eu pago água, pago luz, compro um pedacinho de carne, que eu sou muito chegado de carne. Aí, não falo lá com você. Dá pra gente quebrar um galho, né? O trem parte e deixa para trás uma cidade que vive da produção agrícola. Associada à modernidade e ao progresso, a ferrovia chegou ao país ainda no Império. Na metade do século XIX, viagens de longas distâncias eram feitas de barco. Em 1852, o governo imperial permitiu que um empreendedor da época construísse e explorasse uma linha férrea. Vou construir a primeira ferrovia do Brasil! Ele entrou para a história como Barão de Mauá, um homem além de seu tempo. Os primeiros trilhos foram montados no Rio de Janeiro. O trem era o meio de transporte mais rápido à época, a única modalidade de transporte de grande capacidade, não é? E realmente o trem encurtava as distâncias. 6 anos depois foi a vez do Nordeste conhecer esse meio de transporte, com a inauguração da linha Recife-São Francisco. No mesmo ano entrava em operação a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Chegou a ser a maior empresa do Império, com capital superior ao do Banco do Brasil. A economia do país se movia pelos trilhos. Com a República, a ferrovia Dom Pedro II passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Nessa época, ia do estado do Rio de Janeiro até o Rio São Francisco, em Minas Gerais. Um ramal dava acesso a São Paulo, unindo assim os 3 estados mais ricos da federação. A Central do Brasil se estendeu ao norte de Minas Gerais, até a divisa com a Bahia. Na década de 50, foi feita a conexão com a linha nordestina. O trem foi um dos responsáveis por unir o lado mais pobre ao mais rico do país. O principal destino desses que usavam essa linha, do Nordeste até o Sudeste, sempre foi São Paulo. Tá? Ali nós tivemos, a partir de 1950, o famoso trem do sertão, ou trem dos baianos, por onde vinham esses migrantes nordestinos em busca do sonho da cidade grande. E era por esse trem também que eles faziam um caminho de volta, muitas vezes frustrados,
com a vida na cidade grande, tão pobres quanto haviam partido. A malha ferroviária se ramificou. Por ela, a produção agrícola, como café, e extrativista, como minério, seguiam para o litoral. Mas a sua expansão encontrou um obstáculo: a diferença de bitola, que é a medida entre um trilho e outro. 3 passos, que correspondem a 76 centímetros. Essa era a distância entre os trilhos aqui em Antônio Carlos, a menor no mundo. A locomotiva e os vagões que passavam por aqui não se encaixavam com as ferrovias mais largas, de 1 metro, 1,45 m e 1,60 m. A falta de uma bitola padrão comprometeu a formação de uma rede que interligasse todo o território nacional por um único tipo de trem. A locomotiva que trafegava na chamada bitolinha saía de Antônio Carlos em direção a São João del Rei. Já a Central do Brasil operava na bitola mais larga. Em outros trechos, a opção foi pela bitola de 1 metro. Nós chegamos a ter 5 bitolas diferentes no Brasil. Então, um trem que saía de um lugar numa bitola de 1 metro, ele dava de cara com uma de 1,60 m. Ele não podia continuar, ele tinha que fazer o que a gente chama na prática de tombo de carga. Você tinha que virar o vagão, virar a carga no chão, passar ela de caminhão ou alguma outra coisa para outro vagão lá na frente e aí continuar. Quanto mais estreita a bitola, mais barata a construção. Mas a consequência é a falta de integração. Muitos trechos nós temos a bitola mista. A bitola mista é a inclusão de um terceiro trilho. Onde existe a bitola larga, é mais fácil você colocar um trilho intermediário que permite o tráfego do material rodante tanto de uma bitola quanto da outra. O Brasil chegou a ter 37 mil quilômetros de trilhos, mais de 8 mil em Minas. E o trem não levava apenas carga e passageiros. Ele também transportava desenvolvimento. Assim como as estradas reais, as linhas férreas contribuíram para o povoamento do nosso estado. Muitas cidades surgiram ao longo dos trilhos e em torno das estações. Homenageava-se a estação com o nome de um engenheiro e aquela estação dava origem a um núcleo de povoamento. Cristiano Otônio, Honório Bicalho, Albuquerque Pires, Lassance. Mas as estradas de ferro não acompanharam a velocidade do progresso. Sem investimentos, muitas linhas foram desativadas. Vagões e locomotivas ficaram sucateados. E a privatização, no fim da década passada, mudou o rumo desse meio de transporte. A iniciativa privada, quando pega um sistema deteriorado desse jeito, a primeira coisa que ela quer fazer é ganhar dinheiro para reinvestir. Onde é que você ganha dinheiro? Exatamente na carga que te exige menos dificuldade de transporte. E qual é a carga ferroviária que exige menos dificuldade de transporte? O minério de ferro. Então, com isso, você explica por que o minério de ferro é tão predominante assim. Isso significou uma perda irreparável, porque muitas linhas que não tinham interesse do ponto de vista da carga, simplesmente foram abandonadas. Perda não só para passageiros, mas para quem ganhou a vida conduzindo trens e fez do ofício uma paixão, como seu Benito Mussolini, um maquinista aposentado de 78 anos, que guarda na memória histórias inesquecíveis. Eu era foguista. Não lembro de uma mulher de roça que deu à luz dentro do trem, dentro do carro. Eu estava presente ali na hora, fui um dos que até ajudou, sabe? Inclusive, carreguei um balde com água quente que eu tirei na locomotiva e levei para lá para dar atendimento. Cheguei, fiquei presente e ajudei a tirar a criança. Que coisa, hein? Tem mais essa na minha vida. Ferroviária é cheio de coisa, meu Deus do céu. É cada fato. Para seu Benito, a ligação do maquinista com o trem é para sempre. A vida de ferroviário não morre nunca dentro de quem já trabalhou. Principalmente o ferroviário que lidou com locomotiva e com viagem. E nós, maquinistas, dentro da máquina, criava amor pela locomotiva. Porque a locomotiva,
Era uma segunda casa que a gente tinha. Interessante, apesar da idade, se fosse necessário eu voltar a fazer, eu ia aventurar de novo. O amor pelo trem não é só de quem o conduz, mas de todo um povo que tem sua identidade associada ao transporte ferroviário. Em instantes. Mais que um meio de transporte, o trem inspira a arte dos mineiros. Está na nossa linguagem, na literatura, na música e na dança. E povoa as lembranças de quem viveu o apogeu da época das ferrovias. 4 letras, que para os mineiros definem quase tudo. Água, chuca, esses trem, tudo a gente vende. Em Minas tudo é trem e é trem bom, né? Mais que um jeito de falar, uma palavra que nos identifica. Essa expressão do trem, né, a origem disso é do vocábulo em latim, terem, que significa troço, alguma coisa, mas a associação que o mineiro faz é a do trem. Realmente, o trem, tudo é trem. 1 quilo desse trem aí, você viu aquele trem passar? Em sua obra-prima, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa registra a chegada da ferrovia à região e expectativa de desenvolvimento. Em breves tempos, os trilhos do trem de ferro se armavam de chegar até lá. O curralinho, então, se destinava a ser lugar comercial de todo o valor. Me lembro. Eu entrei no que imaginei, na ilusãozinha de que para mim também estava tudo resolvido, o progresso moderno. Ao contrário da lógica ferroviária de se desativar pequenas linhas, pequenos trechos, a Bahia-Minas foi desativada no conjunto. De repente, houve a supressão de uma ferrovia inteira, que atendia Vale do Jequitinhonha. Essa ferrovia foi construída com o objetivo maior de tirar a madeira, né, levar a madeira até o porto. Então, a ferrovia veio, desmatou, levou a madeira embora e a hora que não tinha mais razão, não tinha carga, acabou o transporte e deixou aquela população sem outra opção de transporte. O declínio das ferrovias tem repercussões além da economia. A nossa arte, a nossa música, ela tem raízes na ferrovia. O povo mineiro tem as suas raízes voltadas para a ferrovia. Abandonar o sistema ferroviário em Minas Gerais é abandonar a sua própria história. Uma história que começou pela Zona da Mata, quando os trilhos chegaram ao estado. A primeira estação de Minas foi construída aqui, em 1869, na divisa com o Rio de Janeiro. Até o final da década de 50, o movimento de pessoas e o comércio eram intensos. Hoje, os vagões que passam por Cheador transportam apenas minério de ferro. A estação desativada está em ruínas. Os moradores mais antigos se lembram com saudade da época áurea da ferrovia. Muita gente, movimento, chegando e saindo, carga. O movimento era tudo aqui. Era 5 para Três Rios e 5 para Além Paraíba. Fora os trem de carga. Passava um cargueiro, 2. O senhor ouvia apito o dia inteiro? Dia inteiro. Dia inteiro apito de trem. Ao lado da estação ficava o armazém onde seu Haroldo trabalhou por quase 50 anos. Um bom negócio, no período em que a ferrovia esteve ativada. Vendia tudo, cereais, ferragem, vendia de tudo. Você procurasse, achava. Aí foi acabando aqui, acabou a venda, foi acabando a estação, foi acabando tudo. As romarias que a gente fazia, ia de trem também. Foi a época que mudou o movimento da cidade. Quem viu aquela estação bonita, cheia de gente, hoje vê em ruínas? Nossa! Dá uma tristeza, né? Como dá? Nem tudo é ruína. Em Juiz de Fora estão algumas das relíquias dessa época. Famosos pela pontualidade, os relógios das estações eram a referência para não se perder a hora. Aqui foi montado um cenário comum nas estações da primeira metade do século XX. Uma bilheteria reconstituída com móveis originais da época.
Hoje, a linha Belo Horizonte-Vitória é a única no estado que mantém um trem de transporte de pessoas. Autorizada a partida, câmbio. Autorizada a partida no horário, câmbio. Uma viagem que não deixa de surpreender, a começar pela paisagem, recortada pelas montanhas de Minas. Curvas, pontes, pontilhões. Um túnel de quase 3 quilômetros. Na velocidade do trem, são 6 minutos dentro de uma grande obra de engenharia que nos dá o significado real da expressão luz no fim do túnel. Os 42 anos de profissão não esgotam o encanto que o maquinista tem pela visão privilegiada que a locomotiva proporciona. Além do trabalho, tem as paisagens, as visões das coisas da beira de estrada, as nuances, as mudanças. Isso tudo traz um prazer de trabalho para a gente. A gente junta o útil ao agradável. Dentro de mais alguns minutos, parada na estação de Governador Valadares. Plataforma de desembarque lado direito. No início da tarde, chegamos ao meio da viagem. É importante a gente entender que o que dá identidade à estrada de ferro, à ferrovia, é o passageiro. É o passageiro que faz a diferença. É a bilheteria da estação movimentada, é esse cotidiano, é esse dia a dia. É o trem das 6, o trem das 9. É você organizar o seu horário próprio em função do horário do trem. É ouvir o barulho do trem passando, é ir até a estação receber alguém querido. É isso que dá identidade para a ferrovia. A ferrovia hoje não diz nada para ninguém. O trem passa lá longe, apita, ninguém sabe sequer o que leva, para onde vai. Não faz parte da nossa vida. Daqui a pouco, uma viagem interrompida, mas que ainda não chegou ao fim. Qual o caminho para o futuro do trem? Resgatar trens e ferrovias, seja para o turismo ou como solução para o caos do trânsito nas grandes cidades. Uma possibilidade de vida nova para o meio de transporte que tanto contribuiu para o desenvolvimento do estado. Passado e futuro que podem se encontrar nas várias estações espalhadas por Minas. Lugares vazios. Caminhos interrompidos. Testemunhas silenciosas de um passado quase esquecido, mas ainda assim parte da história. Depois da privatização das ferrovias, cidades que viram o desenvolvimento chegar pelos trilhos, hoje guardam estações abandonadas. No complexo ferroviário de Ribeirão Vermelho, no sul de Minas, está a ruína da maior rotunda do Brasil, espaço usado para a manobra e a manutenção das locomotivas. Ela foi construída em 1895 e as telhas são realmente francesas. Aqui trabalhavam uma média de mais de 600 homens. Isso fora a estação, a turma de pontes, que era muito mais de 1000 homens trabalhando. Seu Osmar faz o reconhecimento do lugar, onde trabalhou por 30 anos. Isso aqui é uma vala, aonde saía do girador e vinha para fazer a manutenção de vagões e locomotivas. Essa vala aqui, cabia um homem em pé aqui para fazer a manutenção. Por sua posição estratégica, a estação de Ribeirão Vermelho cruzava linhas que vinham do Centro-Oeste, Zona da Mata e Sul de Minas. Gente e carga transportadas dia e noite. A bilheteria, o posto médico e o restaurante que atendiam a tantas pessoas hoje estão cobertos pelo mato. Era uma potência naquela oportunidade. Movimento muito grande, não só no comércio. Com as rodovias, a ferrovia veio a decair.
Sem a ferrovia, só restou um caminho aos moradores: buscar trabalho em cidades vizinhas. A ferrovia que gerava emprego, na verdade, né? Que era quase que de pai para filho. Com o declínio da ferrovia, a cidade acompanhou. A cidade está na ociosidade, por falta de mão de obra, né? De empregos. Destino parecido também em Santos Dumont. A cidade onde nasceu o pai da aviação guarda um triste acervo. Dezenas de vagões de passageiros que um dia circularam por várias partes do Brasil. Alguns estão há mais de 10 anos sendo corroídos pela passagem do tempo. O governo federal, responsável por esse patrimônio, ainda não decidiu o que fazer com ele. Em janeiro do ano passado, a lei que extinguiu a rede deu destino para diversos órgãos do governo de todo o patrimônio da rede. No caso específico desses carros garajados aqui em Santos Dumont, o destino deles serão o DENIT e, no caso dos carros que são considerados históricos, o IFAM. Esta locomotiva está no depósito de Santos Dumont desde a década de 60, quando a linha Rio de Janeiro-Belo Horizonte foi desativada. Construída em 1922, foi doada ao país pelo rei da Bélgica. Recebeu o nome de Zezé Leone e era o apelido da Miss Brasil da época, Yolanda Pereira. Pela sua importância histórica, passa agora por um trabalho de restauração. Profissionais de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro participam da recuperação da locomotiva, que deve estar concluída em 1 ano. Zezé Leone pode voltar a funcionar como trem turístico, o que já acontece com outras máquinas. No trecho remanescente da Estrada de Ferro Oeste de Minas, a Maria Fumaça faz o caminho entre Tiradentes e São João del Rei. No giro da rotunda, o passado parece voltar. Resgatar parte da história, dando a ela a chance de ser recontada. Não faltam elementos para um novo enredo. Eu conheço ferrovias e estações abandonadas próximas, por exemplo, de parques ecológicos, parques florestais, cachoeiras. Eu conheço estações próximas de centros culturais bastante interessantes, cidades históricas bastante interessantes. O aproveitamento é tímido. Eu diria para você que é bom nem a gente fazer o levantamento, porque dá vergonha diante do potencial que a gente teria. Onde não há trens turísticos, a tentativa é dar vida a novas estações. Em Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a construção abriga uma biblioteca. A população tem acesso gratuito à informação por meio de livros, jornais e revistas e volta a frequentar um espaço que, no passado, já foi um dos mais movimentados do município. Bem e cidadania estão muito próximos. Um dos direitos mais fundamentais, um direito civil, que é de ir e vir, nesse mundo globalizado e conglomerado, ir e vir exige hoje uma opção de deslocamento. E a mais racional, a que melhor atende, é sem dúvida a ferroviária. De tudo, uma certeza. A era da Maria Fumaça ficou para trás, deixando um rastro de nostalgia. É página virada de uma história que ainda tem fôlego para continuar a ser escrita. Enquanto não surgem novos protagonistas, antigos personagens se alimentam de recordações. Eu tenho lá em casa uma fita gravada com os últimos apitos que eu dei no trem. É o último trem que eu viajei com ele. Aquele barulhinho no chaminé, gravei os apitos, gravei a tiragem da locomotiva indo e vindo, puxando carga. Botei a fita lá e abri os volumes. Os vizinhos todos saíram, foram lá, sabe? O que está acontecendo aí? Eu falei assim, olha, estou viajando. Olha eu na máquina aí, não está vendo que eu estou pitando? Sou eu. Estou recordando o meu passado, que coisa boa. Minas, oferecimento, Governo de Minas, construindo um novo tempo. Apoio Cultural Oi.
Oi Futuro e Lei Estadual de Incentivo à Cultura.